A partir do momento que o narcisista já se ligou que você sabe que ele é narcisista, você tome o maior cuidado possível, porque além das manipulações serem muito maiores ao seu lado, ele também vai ficar mais esperto e tudo que você fizer poderá e será certamente usado contra você. Então tente gravar quando vocês tiverem as brigas, tente de uma forma que ele não saiba e que você tenha as provas para poder se defender, porque certamente o narcisista fará de tudo, absolutamente tudo, para te colocar numa enrascada e depois você não conseguir sair dessa enrascada, principalmente porque o narcisista, ele faz a campanha difamatória, não apenas difamatória, mas também a caluniosa, muitas das vezes até mesmo a injúria, e sempre coloca a vítima como o algoz da situação, só que na verdade é ele que é o ruim, só que imputa para você as coisas ruins que ele faz. Então na hora de você divorciar, ele certamente vai usar todas essas artimanhas contra você. E mesmo se você não se divorciar, isso daí não é garantia de que seu relacionamento será mantido. Mesmo porque a partir do momento que o narcisista ele já sugou toda a sua última gota de sangue e não tem mais o que tirar de você, você pode ter certeza que de uma hora para outra você poderá ser descartada, e não importa a sua idade, e não importa se você tem doença, se não tem, porque pro narcisista ele não tem empatia, ele não tá nem aí com outra pessoa. E pouco importa também se o filho é apegado a você ou não. O narcisista ele simplesmente descarta como se você fosse um papel higiênico e vai viver a vida dele. E até mesmo após o término do relacionamento, principalmente se você tiver filhos menores com ele, é muito importante que você tenha provas de absolutamente tudo. Então, por exemplo, não deu para aquele dia da visita ser realizada, justifique, printa, tenha tudo em suas mãos, porque certamente ele vai usar todas as ferramentas que ele tiver e não tiver contra você. Ele vai usar sim o tratamento de silêncio, vai usar da campanha difamatória, vai usar tudo contra você para poder tirar a guarda dos seus filhos e ainda você ter que pagar pensão alimentícia para ele. E você ainda pode estar sim numa situação financeira muito difícil, e pouco importa para o narcisista, porque quanto maior o seu fundo do poço, mais ele fica contente, maior é o suprimento dele. Então você tenha muito cuidado, até mesmo em negar a visita para os avós, ainda mais porque quando nós estabelecemos os alimentos ao pai e ele não tem condições de pagar os alimentos ao filho, nós podemos pedir os alimentos avoengos. Isso significa dizer que é pedir para os avós pagarem os alimentos para a criança, porque você não fez o filho sozinho, existem os avós e eles também têm que ajudar, têm que colaborar, porque não é só você sozinha se matando e se ferrando à toa. Em razão disso também, por analogia, da mesma forma que os avós eles têm o dever de pagar os alimentos em caso do pai não estar presente, nós também existe a importância também da vida dos avós na vida da criança. E também, infelizmente, a nossa justiça ainda está muito atrás e também é muito difícil comprovar quando realmente a pessoa é narcisista. Principalmente porque o narcisista, ele não vai em psicólogo, não vai em psiquiatra, e quando ele vai, a maioria das vezes ele vai para obter destes profissionais o suprimento dele. Pra depois chegar em casa e falar pra vítima, falar assim, ó, tá vendo? Eu sou todo zoado, sou todo confuso, ou qualquer coisa assim, estou indo ao psiquiatra por sua causa. E muitas das vezes ele vai distorcer a situação para o psicólogo, psiquiatra, terapeuta, e muitas das vezes esses profissionais também eles não vão distinguir que aquela pessoa é narcisista. E muitas das vezes aquele narcisista, ele vai fazer de conta que ele é a vítima e você o algoz. Principalmente pelo fato do narcisista ser um exímio manipulador, tanto é que você ficou quanto tempo sendo manipulada por ele, ele certamente irá usar a justiça, manipular a justiça contra você no que ele puder. Mesmo se ele não quer ficar com o filho, ele vai tentar manipular a justiça para tirar o filho de você, pela dor em fazer você sofrer. Este é o suprimento dele e é isso que ele vai fazer. Então, mesmo depois de terminado o relacionamento com o narcisista, mantenha todas as provas que você puder. Sempre tenha, deixa com alguns amigos de confiança, de extrema confiança, ou se você não tiver essas pessoas, porque geralmente quando nós temos um relacionamento com um narcisista, ele acaba minando e excluindo todos os nossos amigos, a gente fica com medo até da própria sombra, e às vezes se você tem de uma família tóxica, é mais difícil ainda. Então mantenha estes arquivos, assim que você tiver a briga com ele, alguma coisa assim, você já salva e põe numa nuvem em um endereço que ele não tenha nenhum acesso, porque isso daí, mesmo que depois que terminar o relacionamento você ainda não usar a Lei Maria da Penha, que prescreve em 6 meses, infelizmente,
você ainda poderá usar essas provas como uma forma de te precaver, de proteger de futuras agressões. Mesmo porque o crime de injúria, por exemplo, é uma fofoca, falar mal de você, de um para o outro, é tipificado no nosso Código Penal, e nós também até mesmo podemos usar isso daí como danos morais, dependendo do caso, na esfera civil e também na esfera penal. Pode pegar os dois, ele pode pegar, responder pelo crime e também na esfera civil por danos morais. E aí você já tendo as suas brigas, as injúrias, as difamações e tudo que você já sofreu durante o relacionamento, isso daí é um plus, é uma justificativa para você inserir a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha tem que ter a violência doméstica. A violência doméstica não é apenas e tão somente durante o relacionamento. Você já pode ter terminado o relacionamento, mas o ex-seu ainda continua te injuriando, te difamando, te caluniando, te perseguindo. E tudo isso daí é configurado como crime em violência doméstica, porque você já teve um antecedente lá com ele. E se você conseguir comprovar para a justiça que você já teve lá no início, apesar de ter prescrito aqueles crimes ali, mas você já vinha sofrendo aquelas violências domésticas, se de repente um novo crime ele cometer, aquilo ali poderá ser usado como um embasamento jurídico de que você já vinha sofrendo a violência doméstica e que isso daí seria um plus, uma coisa a mais para você se proteger. Então, todo cuidado é muito pouco com o narcisista. Ele realmente, a partir do momento que ele já se ligou, que você já sabe que ele é narcisista, ele será o seu pior inimigo, você realmente estará dormindo com o inimigo. Se atente a todos os passos, não fique também paranoica, senão você pode ficar muito pior, mas se precavenha. Se você puder gravar, grave e não deixe armazenado no seu celular, porque ele pode de uma forma ou de outra rastrear, hackear. Existem pessoas que ainda hackeiam o notebook, hackeiam um e-mail, tudo aquilo que você estiver fazendo. E é muito, muito, muito perigoso. Então, narcisista, existem narcisistas que têm grau de psicopatia, mas isso não significa que todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Muitos ainda perguntam se a pessoa pode gravar e não avisar outra pessoa que está sendo gravada. Claro que sim, isso daí é um meio de proteção seu, porque se você, assim como nós tivemos vários casos aí da Lava Jato e tudo, não foram anuladas, mas foram outras questões que acabaram sendo anuladas, mas não vamos entrar aqui no mérito, né? E se você avisar de que, olha, eu estou te gravando, é óbvio que você não vai conseguir pegar a confissão ou o crime acontecendo. Então, você se precavenha. Lógico que você não pode gravar, por exemplo, conversa de A e B, sendo que você não está no meio da conversa. Aí sim é crime, é prova ilícita e não tem o menor cabimento na justiça. Mas a partir do momento que, por exemplo, que ele falar que ele te deu um carro, que você tem um carro de presente, seria muito interessante gravar, ter testemunha. Só que testemunha, neste momento, quando você vai fazer a separação, não importa se é casamento ou se é união estável, às vezes você tá 25 anos, eu tive vários casos de pessoas que ficaram casadas por 25, 30 anos. Ah, não, pode deixar que eu tenho várias testemunhas, mas na hora do vamos ver, as testemunhas são as primeiras a caírem fora, porque elas não querem treta, não querem saber de nada, querem paz e não querem se envolver com nada. E aí, às vezes, você pensa que você tem o seu melhor amigo, mas o seu único melhor amigo é você, que estará sempre do seu lado, tanto no dia que você nasceu, nos seus maiores tormentos, no dia do seu desencarne, e até mesmo no dia que você tiver que fazer o checklist com Deus, aquilo que você fez, que você deixou de fazer e aquilo que você deveria ter feito. Então, sempre bote fé no seu taco. Todo cuidado é muito pouco com o narcisista, tenha de se precaver de todas as formas. Existem vários tipos de mecanismos hoje tecnológicos que você possa se precaver sem que o narcisista, sem que você se exponha para o narcisista, sem que o narcisista saiba que você está se precavendo, porque a partir do momento, se você de repente deixar o celular aí ligado, gravando, e ele vê que você está gravando, você corre grande risco de vida, sim. É muito perigoso. Existem muitos casos de feminicídio também por causa disso, e também por conta de muitas igrejas de terem essa ideia de que não, ele vai melhorar, vou fazer uma corrente que vai melhorar. Narcisista não muda, não adianta, é o transtorno de personalidade. Espero que eu tenha te ajudado com o meu vídeo, espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o máximo possível para nós podermos ajudar o maior número de pessoas. Siga-me nas redes sociais em Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.